boa noite, meus amigos. Mais uma segunda-feira. Estamos aqui juntos, com a graça de Deus, mais um dia, mais uma grande oportunidade na nossa vida. Vamos dar início ao nosso estudo com uma prece, com uma oração. Senhor, diante da tempestade que amedronta, da dor que dilacera, da provação que tortura, concede-nos a fé que nos traz a confiança, a resignação, que nos traz a serenidade, a humildade, que nos traz a paciência. Ah, Senhor, são riquezas que ainda não conseguimos conquistar, correndo atrás dos tesouros do mundo que o ladrão rouba, a traça consome, a ferrugem destrói. Sabemos que enquanto não encontrarmos o caminho do meio, caímos e levantamos, necessitando das provas difíceis e das expiações dolorosas para o nosso aprendizado, Senhor. Ó Jesus, derrame sobre nós a essência sublime da fé e que, confiantes, tenhamos a certeza de que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Que assim seja. Bom, vamos dar início, então, a mais um capítulo. Hoje a gente está entrando no capítulo 19 do livro Horizontes da Fala de Miramês, que se intitula Falar com Harmonia. A harmonia no falar aos outros é um agrado que ofereces em todos os momentos aos teus companheiros. Escolhe bem essa oferta para que ela não venha a te envergonhar perante Deus. Sempre que eu vejo essa palavra harmonia, ela me toca profundamente, porque eu faço uma ligação direta com a natureza, com o universo, com a criação. Basta a gente olhar para o céu. Hoje vocês olharam o céu, tá lindo. Lua, estrelas, é sentir a brisa, é acordar de manhã com o som dos pássaros, é sentir o cheiro de uma planta. Tudo isso, gente, é harmonia, é equilíbrio. Então, quando a gente fala em harmonia, basta a gente se conectar a essa criação divina. E é interessante porque eu estou falando para vocês o que eu sinto, né, o que eu acho, e eu estava lendo o livro da Joana de Ângeles, O Autodescobrimento, e tem uma frase dela que eu falei assim, nossa, tem tudo a ver com aquilo que eu sinto. Ela diz assim, tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do Criador. E, em consequência disso, o equilíbrio vigora na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Então, a Joana vem, como se diz, certificar essa questão do equilíbrio, da harmonia relacionada com o universo e com a criação de nosso Pai. Mas Miramês continua neste capítulo nos dizendo, então, logo no início, então, dessa fala com harmonia, é de bom ouvir que a gente ouça Timóteo, a carta, né, de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Mais uma vez, Miramês vem trazer aqui para gente a palavra de Paulo, as cartas de Paulo, né? E eu fico muito feliz com isso, porque Paulo é um exemplo de superação para gente, é um exemplo de força, de fé, de amor, de entrega. E quem já leu o livro Paulo e Estevão, que foi psicografado, né, por Chico, pelo Espírito Emmanuel, vai lembrar que Paulo conheceu Timóteo quando Timóteo ainda tinha seus 13 anos, um rapazinho ainda. Ele morava com a sua avó e com a sua mãe numa cidadezinha que se chamava Listra. E o tempo que Paulo e Barnabé permaneceram nesta cidade foi o suficiente para que Timóteo, esse jovem rapaz, se encantasse com a boa nova. Paulo e Barnabé se despedem, vão embora, e após um longo tempo, Paulo volta a essa cidade, ele volta a Listra, e ele fica sabendo da ação de Timóteo em divulgar a boa nova, e toma conhecimento das renovações que ele fez naquela pequena população, na população das redondezas daquela cidade.
E ele fica encantado com aquela atitude de Timóteo. E a avó de Timóteo pergunta a Paulo se Timóteo poderia acompanhá-lo na divulgação do evangelho, porque ela e a filha iam precisar se mudar para a Grécia, e elas gostariam muito que Timóteo se consagrasse aos serviços de Jesus. Paulo aceita imediatamente a companhia desse jovem, né, do Timóteo, que principalmente nos últimos tempos de vida de Paulo, né, nos momentos mais difíceis, Timóteo estava sempre ali, ao lado de Paulo. E Timóteo também ajuda na divulgação do evangelho, inclusive indo para a Ásia. E é justamente um trecho dessas cartas enviadas por Paulo para esse jovem rapaz que Miramês nos trouxe aqui neste capítulo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus, Timóteo, aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade. Aqui, gente, Paulo está incentivando a Timóteo a prosseguir na divulgação do evangelho e procura mostrar que somente a confiança e a fé em Jesus que seriam capazes de ajudá-lo a vencer essas dificuldades que ele com certeza iria enfrentar. Então, quando Miramês continua aqui na segunda frase, acho que ele se reporta a esse incentivo de Paulo para Timóteo, quando ele nos diz: reúne as tuas forças do bem na amplitude da tua voz e dirige aos outros, sem que a tua consciência em Cristo te condene. E Miramês continua dizendo que se algo nos faltar no desafio dessas conversações do bem, busca requisitá-la usando a tua inteligência. E se for possível, com aquele que nunca errou na sua jornada pela terra, o Evangelho. É parte de sua conversa digna com os homens. É herança para todas as gerações. Olha só o que Miramês vem nos conclamar para a gente usar nessas conversações do bem, nessa nossa fala com harmonia, para a gente usar da nossa inteligência. E quando eu li essa frase, o que eu pensei? Bom, eu vou levar para os meus companheiros justamente os trechos que estão no Livro dos Espíritos sobre a inteligência. Tem muitos, mas eu peguei só algumas questões para ilustrar a importância da inteligência, que na realidade é uma das nossas asas, né, da evolução. Começa lá na questão 24, quando Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? Esse espírito que Kardec usa está com aquele ezinho minúsculo que simboliza a questão do princípio inteligente do universo, tá? Ainda não somos nós espíritos com E maiúsculo, dotados de razão, humanizados, tá? Então, aquele princípio inteligente do universo. Então, Kardec pergunta: é o espírito sinônimo de inteligência? E os espíritos respondem: a inteligência é um tributo essencial do espírito. Então, gente, nós temos, é nato nosso, de cada espírito, a inteligência. É um atributo essencial de cada um de nós. Mas, para explicitar mais ainda a importância da inteligência em nossa vida, tem lá na parte 3 do Livro dos Espíritos, nas leis morais, que eu gosto muito, eu gosto porque eu tratava delas com as crianças na evangelização, e tem lá a lei do trabalho. E eu fiquei apaixonada com essa lei do trabalho, porque olha só, na questão 676, o Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que é uma imposição? Por que a gente precisa trabalhar? Aí os espíritos respondem: por ser uma consequência da sua própria natureza corpórea. Então, pela nossa natureza corpórea, é natural, é uma consequência que a gente precisa trabalhar. E eles respondem: é uma expiação também. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Voltou o som? Voltou. Tá me pregando peça isso aqui. Bom, vamos lá. Então, olha, nas questões que contínuas
das leis do trabalho, ele vem sempre falando que a inteligência é um meio de aperfeiçoar, que o trabalho é um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência, tá? Tem ainda a questão 898, ela é muito grande, eu não vou falar aqui, mas a essência da questão 898 é que os espíritos dizem que nenhum conhecimento é inútil, nenhum conhecimento, porque o espírito, para ser perfeito, ele tem que saber tudo. Os espíritos dizem isso. E olha só, toda segunda-feira nós estamos aqui neste mesmo horário buscando conhecimento, buscando aprender. Então, nenhum conhecimento é inútil. Mas eu trouxe uma última questão relacionada à inteligência que eu acho que ela é importantíssima para a gente. A questão 180, que Kardec pergunta assim: passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Ou seja, quando eu precisar reencarnar no outro planeta, no outro orbe, eu vou perder essa inteligência que eu adquiri ou eu vou conservá-la? E os espíritos respondem: sem dúvida, a inteligência não se perde. E eles continuam aqui, mas eu quero deixar isso: a inteligência não se perde. Tudo que a gente vai angariando a nível de inteligência, a gente não perde nunca, tá? O que pode acontecer, às vezes, é alguma limitação corpórea, física, em determinadas reencarnações, que, de repente, eu não posso atuar em determinada área do meu conhecimento, mas a inteligência está ali. Aquele conhecimento está ali, ele não se perde. Bom, vamos dar continuidade aqui ao que Miramês nos diz, porque ele fala assim: no teu corpo espiritual existem centros de força que poderão enriquecer-te de energias superiores e ajudar na educação da tua palavra. Então, veja só, no teu corpo espiritual, ou seja, no nosso perispírito, a gente já falou sobre esses centros de força, que muitos conhecem como chakras. Só que o Miramês está dizendo que esses chakras podem enriquecer a cada um de nós com essas energias superiores na educação da nossa palavra. Como que é isso? Como que se procede essas energias superiores através dos chakras nos auxiliarem na educação da nossa palavra? Para ilustrar melhor, para esclarecer essa frase de Miramês, eu fui buscar lá no livro Energia dos Chakras e Autocura, de Alírio de Cerqueira Filho. Eu peguei alguns trechos que vai elucidar muito bem o que Miramês quis trazer para a gente aí. Ele fala assim, que os chakras são vórtices de energia sutis, que têm movimentos circulares de expansão e contração, nos sentidos vertical e horizontal. E esses movimentos podem ocorrer de uma forma lenta ou rápida, dependendo do nível de energia que está impregnado o chakra. Então, essa ilustração que eu trouxe aqui para vocês representa muito bem essa questão do movimento dos chakras, dos vórtices, como que eles giram. Eles podem girar numa velocidade muito grande ou lenta, dependendo da quantidade de energia que está ali, se houve algum bloqueio ou não. E como que eles são na horizontal e na vertical, tá? Mas o que tem a ver com as energias superiores que eles vão estar trazendo para a gente? O Alírio vem explicando para a gente que os 3 primeiros chakras, ou seja, o básico, o umbilical e o solar, os 3 de baixo, que estão conectados à nossa segurança, ao nosso prazer e poder, que estão bem aqui abaixo do diafragma, eles formam uma tríade fisiológica, em que predominam as nossas funções orgânicas, que são responsáveis pela manutenção da vida do nosso corpo físico. Então, esses chakras aqui embaixo, esses 3, o básico, o umbilical e o solar, estão totalmente ligados com essas funções orgânicas de manter o nosso corpo físico. Já os 3 chakras mais elevados, né, que é o coronário, o frontal e o laríngeo, que estão conectados à questão da transcendência, da intuição e do conhecimento, eles formam uma tríade espiritual superior, em que predominam as funções espirituais, que são responsáveis pela elevação do nosso espírito, nos conectando com a vida maior. Olha só, então a gente tem os 3 de baixo, os 3 de cima. O que está no meio, bem no meio, servindo como ponte? O 4º chakra, o cardíaco, é o chakra do amor. Ele faz uma ponte entre esses 3 de baixo, que são as funções orgânicas, e os 3 de cima, que são as funções espirituais.
esse chakra cardíaco, ele catalisa as energias dos outros chakras, que para estar em equilíbrio, eles necessitam muito do amor que emana deste quarto chakra. O amor, então, é o elemento gerador e catalisador dessas energias, que vai permitir o funcionamento equilibrado de todos os chakras e, consequentemente, de todo o nosso organismo físico, tá? E quando a gente aprender a desenvolver, a manifestar os aspectos espirituais superiores do nosso chakra cardíaco, tá? Aí, a partir dessas energias doces, equilibrantes, que a gente recebe de Deus pelo 7º chakra, e que são distribuídas por esse chakra cardíaco, pelo chakra do amor, aí sim será possível que a gente se promova a transmutar os nossos pensamentos e sentimentos negativos, passando assim a nos assumir como aprendizes da vida. Então está explicado. Esses 3 chakras superiores, através da emanação do amor, vão estar trazendo essas energias superiores que o Miramês está nos falando, para ajudar na educação da nossa palavra. Por isso que a harmonia da tua voz, com assuntos dignos de se ouvir, vai te cobrir de paz. Mas a paz daquela que não se desfaz com o tempo, nem se rompe com as tempestades. Miramês continua dizendo: porém, para que a tua palavra seja carregada de serenidade, a tua mente deve fornecer o clima correspondente, merecedor de confiança pela ponderação, pela cordialidade, pelo amor, em forma de ondas saída do coração. Vocês lembram que a gente falou lá no capítulo 17, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre essas ondas, principalmente aquelas dos raios gama, né? Quando o Miramês nos convida a vibrar nas ondas da gama do amor. Quem acompanha aqui toda segunda-feira, com certeza vai lembrar disso. E aí ele fala pra gente: não te melindres então ao ouvir certas verdades. Às vezes, aqueles que não simpatizam contigo é que são portadores da verdade no que concerne ao teu proceder. Olha só, não te melindres com aquilo que você está ouvindo. Aí a gente também já falou um pouco sobre o melindre lá no capítulo 14. Mas vamos continuar para a segunda frase. Ele diz assim: o muito amigo é tolerante, e ele deixa de ser um canal, em muitos casos, do que precisas. Então estuda a vida, sem rejeitar o que ela pode te oferecer. Por vezes, nós excluímos o que de melhor ela nos oferta, na sua simplicidade. Então, Miramês está dizendo aqui que, às vezes, aquele que é muito amiguinho, com aquela tolerância dele, ele deixa de ser esse canal de te fazer uma pontuação, de fazer uma colocação, de te auxiliar, de te abrir os olhos, muitas vezes, tá? Vamos dizer que ele acaba ficando calado e conivente com as suas atitudes. Só que tem um livro que eu gosto muito também, que é da Hermann Sidufo, que se chama Qual a Medida do Seu Amor? E ali ela tem um capítulo que se chama Tolerância Construtiva, tá? Então é a tolerância construtiva. Ela nos diz que a tolerância não implica numa resignação passiva, muito pelo contrário. A tolerância precisa ser uma atitude construtiva das condições para manter os bons relacionamentos. Porque as divergências, elas fazem parte da convivência habitual nossa. E quando a gente decide aceitar o outro, essa atitude não inclui a concordância com o que o outro está fazendo, com o que ele sente ou com o que ele pensa. A gente não precisa concordar com tudo. Porque tolerando essa tolerância construtiva, a gente se prepara intimamente para esses recursos do amor. Porque é amando que a gente vai ser um instrumento de Deus nas mãos das circunstâncias, quando precisar, quando ocorrer, naquele momento justo, né, que vai nos chamar no meio, assim, de efetivar, de estar falando algo que necessita para aquela pessoa ouvir. Então, a gente pode, sim, usar da amorosidade, dessa tolerância construtiva e auxiliar nosso amigo quando se fizer necessário, mas sempre, gente, sempre levando em consideração o tribunal da nossa consciência, sempre nos perguntando: fizestes ao próximo o que gostaria que ele fizesse a você?
Porque se a gente fizer este questionamento, eu acho que a gente vai ter condições de estar atuando com a tolerância construtiva. Ele continua dizendo para a gente que os nossos sentimentos são as cordas sensíveis que os anjos tocam com sabedoria. E os sons dessas entidades costumam sair pela boca do instrumento de carne. Olha só, os nossos sentimentos, aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vibrando, é uma corda que o anjo vai tocar com sabedoria. Ou seja, os anjos, os bons espíritos, vão estar usando das nossas cordas vocais, da nossa boca, para estar falando algo para o próximo, para o outro. De repente, uma colocação assertiva no momento certo. Eu estou vendo que o nosso amigo Marcelo está aqui com a gente. O Marcelo sabe muito bem do que eu estou dizendo. Ele sabe usar muito bem isso, dessa intuição que ele tem de ouvir esses bons espíritos e saber fazer a colocação correta na hora que precisa, tá? De repente é um conselho, um apoio, uma palavra amiga. Então, se a gente estiver naquela vibração de amor, na vigilância, eles vão usar sim da gente para a gente estar levando alguma palavra necessária para aquele momento. E isso é comum, porque a gente já cansou de ouvir aqui aquela questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida, né? E eles respondem muito mais do que vocês imaginam, né? Então, todo mundo já sabe essa questão 459. Mas olha só, o Miramês continua dizendo assim pra gente: prepara-os, ou seja, prepara então os nossos sentimentos para que não venha aquele pseudo-músico e estrague as possibilidades de uma conversação harmônica. Então, a gente precisa estar nesta vibração de amor, de harmonia, para que não venha esse pseudo-músico. Denise, o que é esse pseudo-músico? O que Miramês quis dizer aqui pra gente, né? Neste momento, gente, o Miramês veio trazer para nós uma referência àquela escala espírita que Kardec criou de uma forma didática com o auxílio dos espíritos, que tem aquelas várias ordens, né? E a gente já sabe que nós estamos dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. Essa ordem dos espíritos imperfeitos tem 10 classes. E a 8ª classe dessa se chama, ela está relacionada com os espíritos pseudo-sábios. Então, acho que foi dessa escala do pseudo-sábios que Miramês quis usar essa questão do pseudo-músico. Por quê? Olha só, na realidade eu acho assim, que esses pseudo-sábios, eles merecem uma grande vigilância da nossa parte, tá? Principalmente quando a gente atua como médium ostensivo, a gente tem que estar muito atento à presença, à influência desses pseudo-sábios, porque como diz lá no Livro dos Espíritos, eles possuem um conhecimento muito amplo, só que eles acreditam saber muito mais do que eles sabem na realidade. Mas a linguagem deles, o palavreado deles é sério. Eles têm um palavreado muito, vamos dizer, de cultura, um palavreado sábio, e acaba, às vezes, iludindo em relação à sua própria capacidade de iluminação interior. Só que, por exemplo, numa reunião mediúnica, vamos dizer, colocar como exemplo aqui, no decorrer do diálogo que você vai mantendo com o espírito, a gente acaba percebendo a presunção daquele espírito, o orgulho, a inveja e até mesmo a obstinação dele. Então, eu acredito que foi isso que Miramês quis nos alertar, para a gente estar atento a esses espíritos pseudo-sábios, que parecem que sabem tudo, que são ótimos, mas na realidade não são. Então, ele fala, fique atento, porque o falante que esqueceu a prudência no intercâmbio certamente responderá pelos desequilíbrios nascidos na introjeção do verbo, guardando, pela falta impensada, o germe da inquietação no seu próprio íntimo, que em tempos oportunos se rebentarão em calamidades nos seus caminhos. Então, olha só, aquele imprudente que não soube estar naquela vigilância, que se deixou levar por essas influências, né, e falando coisas que não deveria, pode prejudicar muito o outro. A gente já falou isso aqui várias vezes, como que a gente pode prejudicar o próximo com a nossa fala. Só que quando a gente age dessa forma, a gente fala de uma forma prejudicial, fica uma inquietação dentro da gente, aquele germinho
da inquietação, que fica ali nos incomodando, tá? Quando eu li essa frase do Miramês, eu me lembrei muito, gente, do conselho de Jesus em Mateus, capítulo 10, versículo 16, quando ele diz pra gente, vamos ser prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, tá? Então, olha, Jesus nos aconselha a ser prudentes como as serpentes. Nós precisamos, sim, estar em vigilância. Mas, continuando aqui com a frase de Miramês, ele coloca que a falta dessa prudência pode nos trazer, então, uma inquietação muito perniciosa. A gente sabe disso, aquilo fica incomodando, incomoda muito. Então, para nos ajudar se ocorrer essa inquietação, eu trouxe aqui uma advertência de Emmanuel no livro Mãos Unidas. Emmanuel diz o seguinte, ele nos diz para que nos dias de inquietação, para não nos irritarmos com os outros e nem ferir a ninguém. Porque quando você está inquieto, você fica assim, né, sem lugar, às vezes você fica irritado, você acaba falando algo que você não gostaria, que você se arrepende depois. O Emmanuel continua dizendo assim, pois muitas vezes essa aflição, essa inquietação, é sinônimo da nossa própria imoderação à frente das próprias lições da vida. Então, que a gente procure fazer o melhor que a gente puder sempre, sempre, sem o risco de perder essa paz interior que nos traz equilíbrio. O Emmanuel ainda nos conclama a não nos prendermos a nada que possa nos perturbar, para que a gente possa se desvencilhar da treva, de modo a avançar e servir. Tem algo que está te perturbando? Se livre disso. Por exemplo, hoje, esse monte de notícias, vamos ter um equilíbrio, vamos ver o que a gente vai ouvir, se aquilo não vai te trazer inquietude ou não, né? O Emmanuel finaliza dizendo, por mais escura que seja a noite, o sol vai tornar a alvorecer. E por mais complicada ou sombria que se nos faça essa senda de provas, é preciso lembrar que para transpor esta senda de provas, todos nós temos, invariavelmente em nós e por nós, a luz inapagável de Deus. Então, que a gente se apegue a esse conselho de Emmanuel para a gente conseguir vencer esses momentos de inquietação que nos aflige tanto por algo que a gente falou, que causou mal no outro, né? E Miramês diz aqui, é proveitoso, então, que eduquemos imediatamente o nosso modo de ser, para sermos melhores. Confie em Deus e em ti mesmo. Sem este ambiente de fé, é impossível o teu progresso. Se você ainda não tem confiança completa, aquela fé robusta, lança a mão então da prece com humildade e lembra-te do pedir e obtereis. Mas precisas igualmente confiar na modalidade de sentir o ânimo de viver. Olha só, confia em Deus e confia em você também. Se porventura está difícil, você não está conseguindo, usa da prece para buscar essa fé. Usa da prece. Pedi e obtereis, já falamos muito, que não tem uma oração que não é atendida. E a questão da fé, gente, quem quiser elucidar mais, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem um capítulo inteiro ali que só fala da fé. A fé transporta montanhas. E olha só, para conjugar com esse nosso estudo de hoje, tem uma frase lá no capítulo 19 que fala assim, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Nós não falamos que a inteligência é um atributo essencial de cada um de nós? Então, usa dessa base que é a inteligência para você estar angariando essa fé. E lá continua que para crer, não basta você ver, é preciso, sobretudo, compreender. Mais uma vez aqui, a questão do conhecimento, de usar da sua inteligência, compreender, para você avivar esta sua fé. Só que tem uma outra frase que eu gosto mais ainda no capítulo 19, que diz assim, o que lhes falta na maior parte do tempo é a fé verdadeira, a fé fecunda, é aquela fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. Então, a fé que comove as fibras do coração. É por isso que Miramês termina aqui nessa última frase, dizendo sentir
sentir o ânimo de viver, gente. Vamos nos encantar com a vida. Vamos nos encantar, tá? Porque ela sim vai nos dar essa fé robusta. E ele finaliza esse capítulo dizendo assim: de uma coisa temos certeza. Quando qualquer criatura se esforça com sinceridade, os céus incumbem os bons espíritos de fazerem a cobertura correspondente aos seus empreendimentos. Já falamos muito aqui, né? Como que a gente tem a companhia desses bons espíritos quando a gente se esforça para trilhar esse caminho do bem. Mas fiquem atentos, olha a segunda frase. Se os esforços forem para o mal, também receberão as visitas das trevas que evocarem pelas atitudes. Ação e reação. E ele termina o capítulo dizendo: para nós, o Cristo é o padrão de luz. Compete-nos segui-lo sem perda de tempo, que os céus ficarão conosco. E aqui termina o capítulo de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês, a Gilceia, Virgínia, Marcelo e vocês outros que passaram aí pelo Facebook, que eu não consigo ver o nome. A minha mais profunda gratidão. E na semana que vem estaremos aqui com a permissão de nosso Pai para dar continuidade a esse estudo. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.